Boa tarde, alunos dos 8º anos do Colégio CPMG GAM. Esse vídeo que eu estou fazendo é uma revisão para um dos assuntos que estará na prova, no simulado. Então, o primeiro conteúdo já está no seu caderno, que é classificação do sujeito. O sujeito tem 5 tipos de classificação. A primeira classificação é quando ele é um sujeito simples. Como que você vai reconhecê-lo? Ele tem apenas um núcleo, ou seja, uma palavra. Pode vir logo no início da oração, no meio ou no fim. Vamos recordar que o sujeito ele pode ser um substantivo ou um pronome pessoal do caso reto. Então, um exemplo, os jornais noticiaram o fato. Estando no plural ou no singular, mas sendo só um núcleo, ele chama sujeito simples. Então, aqui o exemplo, os jornais no início da frase, os jornais no meio da frase e os jornais no final da frase. Como só tem um núcleo, ele é sujeito simples. Quando tem 2 núcleos, 2 palavras, 2 substantivos ou 2 pronomes do pessoal do caso reto, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles, o sujeito é composto. Então, como você vai reconhecê-lo? Possui mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra, como eu falei, substantivo ou pronome, pessoal do caso reto, e ele também pode vir no início, no meio e no fim das frases. O exemplo tinha um substantivo e eu acrescentei outro para ele se tornar composto. Então, dá uma olhadinha nos exemplos. O outro tipo de sujeito é o sujeito oculto, ou também chamamos de desinencial. Como você pode reconhecê-lo? Ele não vai estar na oração, mas ele vai ser identificado através da desinência do verbo, ou seja, através da conjugação. Se você usar eu, tu, ele, nós, vós, você vai ter um sujeito oculto. Ele não vai aparecer, mas você vai saber. Quem descobri em você uma nova vida? Quem que descobriu? Eu descobri. Então, não está aqui o eu, mas você vai sabê-lo por causa da desinência, da conjugação. Conversamos sobre o assunto. Quem que conversamos? Nós conversamos. Então, o sujeito, ele teria que vir aqui. Como ele não vem, ele é chamado de oculto. Podemos saber que o sujeito oculto é quando ele está na primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele, singular. Primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, plural. Por que o eles não entra? Porque o eles vai entrar aqui, ó, no sujeito indeterminado. Quando você fala eles, você não sabe quem é o tanto de pessoas para você designar eles. Então, como você vai reconhecer? Ele não aparece na oração e não pode ser identificado. O verbo vai estar na terceira pessoa do plural, como eu falei, eles. E o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Não tem como você reconhecer o sujeito, por isso ele é indeterminado. Exemplo, falaram mal de tua namorada. Quem falou? Você sabe que é alguém, mas você não tem como determinar. Morre-se de fome, você sabe que alguém está morrendo, mas quem é essas pessoas que estão morrendo? Então, por isso que ele chama sujeito indeterminado. Sempre na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. E o último, que é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Para acontecer o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, como você vai reconhecê-lo? O fato não é atribuído a nenhum sujeito e ocorre quando os verbos são impessoais. Quais são os verbos impessoais? É quando o verbo haver, no sentido de existir. Então, aqui, ó, há alunos na classe. Verbo fazer indicando tempo. Faz 2 semanas que não a vejo. Verbo indicando fenômeno natural, da natureza. Chove,
neva, troveja e tantos outros verbos que dão ideia de fenômenos da natureza. Então, aqui termina esse vídeo. Esse material já está no GR8, muitos alunos já me mostraram, já me deram a devolutiva e vou passar uma atividade de revisão, que semana que vem vai ser a nossa avaliação.